Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos e graça para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu peço a aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhe essa mensagem, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seus comentários. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que vão assistir essa mensagem. E mais uma vez nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. O tema dessa mensagem que eu quero trazer para os meus irmãos é: você não é propriedade de homens. Você não é propriedade de homens. Amém? Esse é o tema dessa mensagem. E o texto principal se encontra aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo número 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que palavra do apóstolo Paulo, ou seja, do apóstolo Pedro. Nós bem sabemos que aqui era em outro contexto. Nós sabemos muito bem isso. Aqui era um outro contexto. Aqui foi antes da parousia, antes da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Mas essa palavra aqui, ela tanto foi temporal como atemporal. Por quê? Porque hoje nós também somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos propriedade exclusiva de homens. Os homens é que se acham que pode mandar no povo de Deus, pode obrigar o povo de Deus a fazer muitas vezes nem o que eles querem fazer. Muitas vezes o povo de Deus, eles fazem o que os homens querem, mas não é de livre e espontânea vontade. É dentro de uma pressão, de uma ditadura. Você tem que fazer isso, você tem que vir para a congregação, você tem que ser grato a Deus, você tem que servir a Deus, você tem que vir à congregação, à igreja, como eles dizem, né? Você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. Entendeu? Porque eles se acham dono da igreja, eles se acham, porque eles são ditadores. E quando nós não fazemos mais isso, nós somos odiados por esses homens. Nós somos perseguidos por esses homens. Entendeu? Por que o sistema religioso tanto nos odeia hoje, meu irmão? Por quê? É porque nós não damos mais os nossos dízimos. Entendeu? Que nunca foi dinheiro. E eles transformaram de dízimo em dinheiro. Por que eles nos odeiam tanto hoje? Porque nós não estamos mais submissos às suas autoridades. Por que eles nos odeiam tanto hoje? Por que eles nos afrontam tanto hoje, levando para o lado pessoal? Entendeu? Eles não pregam a palavra de Deus, eles incitam ódio, eles incitam raiva. É isso que eles sabem fazer. E tem muitos aí se achando com sua soberba, entendeu? Afrontando nós que defendemos a graça,
nós que se esforçamos para trazer uma mensagem da graça, entendeu? Eles nos afrontam dizendo que a gente prega uma falsa graça. Eles dizem que a gente não está pregando uma graça certa, é uma graça inventada por nós, da nossa mente, tirada da nossa mente. Como é que nós estamos pregando uma graça inventada da nossa mente se nós estamos mostrando tudo dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, dentro das 14 epístolas escritas por Paulo? Mas ele nos odeia porque a gente não está mais submisso a eles, nós não somos mais levados por ventos de doutrina, da maneira que eles querem ensinar, que eles acham que estão certos. Eles nos odeiam porque a gente não está mais submisso a ele, não damos mais dízimo, entendeu? Porque o que eles querem, na verdade, é estar nos liderando, está passando, dando ordem para a gente fazer, cumprir aquilo que eles querem, que eles acham que deve ser. Por isso que eles nos perseguem, minha gente. E eu estou pregando para um povo aqui que nós não somos propriedade de homens. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, oh glória. Foi Cristo que nos comprou, seja de forma, não foi de forma direta, mas foi de forma indireta. Por que eu digo de forma direta e indireta? Porque nós não vivíamos ali aquele período antes da cruz e o depois da cruz. Nós nascemos depois de 70. Mas essa graça nos alcançou, o feito de Cristo na cruz nos alcançou também, de forma indireta, mas nos alcançou. Entendeu? Então, veja o que o apóstolo Pedro ele fala aqui, ó. Vós, porém, esse vós eram eles já. Mas aqui tem palavra aqui que nós podemos trazer para os dias de hoje, sim. Porque nós somos propriedade de Deus. Com certeza, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz aqui, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos proclamando, nós estamos anunciando as virtudes daquele que nos chamou. As virtudes do nosso Pai, ela é pura, ela é limpa. Nós servimos a um Pai que ele é puro, ele é bom. Não servimos um Deus mau como a falsa graça está pregando por aí. Homens com mentes cauterizadas vivem ensinando que Deus é um Deus mau, que está conectado com a carne ativada do homem, as obras da carne fazendo a vontade de Deus. E eles colocam, para tentar cauterizar a mente dos incautos, eles colocam a soberania de Deus, entendeu? Nesse entendimento dele. Claro que quem é que não sabe, doutor, que Deus é soberano, meu irmão? Todos nós sabemos que Deus é soberano, mas Deus não é soberano para usar a maldade do homem aqui na terra para fazer o mal. E isso está fazendo a vontade de Deus. Ensina para tua esposa, para teus filhos, para as tuas netas, meu irmão, para os teus netos, que pode fazer a maldade, pode fazer o mal, que está fazendo a vontade de Deus. Por que você não ensina, doutor? Ensine também, pega uma caixa amplificada, e vá para as praças ensinar esse tipo de ensinamento aí, para você ver o que vai acontecer com você. Faça isso, doutor. Então veja, outros ensinam uma falsa graça também, entendeu? Para a igreja, para os incautos, como se eles fossem donos, mas eles se sentem donos da igreja, porque eles ensinam a graça onde ainda tem mistura, batismo, onde tem ainda dízimos, onde tem a apresentação de criança. Doutor, eu faço uma pergunta para você, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo só que não. Eu vou fazer uma pergunta para você. A apresentação de criança, meu irmão,
É no pacto da graça ou no pacto da lei? Era na lei. Será que você nunca leu Lucas capítulo 2? Que o próprio Jesus foi levado para ser apresentado e também foi circuncidado, porque era a lei de Moisés. E aí, doutor, como é que você vive falando de nós que defendemos a graça, nós que estamos no YouTube, e você vem dizer que nós estamos pregando a falsa graça? Quem prega a falsa graça é você, que aprendeu com o apóstolo das nações aí e vive aí enganando, foi enganado e vive se enganando, e enganando as pessoas, e não é humilde para reconhecer. Entendeu? Meu irmão, pregar para quem não sabe é muito fácil. Aí engana. É fácil de enganar quem não sabe, quem não tem conhecimento. Outra coisa, doutor, é você tentar enganar quem sabe um pouco. Entendeu? Eu sei que a graça não é para ser debatida, meu irmão. Mas nós temos que calar esses homens com a mente cauterizada, que vivem pregando uma graça falsa. Uns dizem que Deus é mau e usa a carne do homem para fazer a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Quem é que não sabe, doutor, que Deus é soberano, meu irmão? Quem é que não sabe? Eu quero é novidade, meu irmão. Outros dizem que nós estamos pregando uma falsa graça. Será que nós estamos pregando uma falsa graça mesmo? Será verdade? Eu não sei como é que a gente está pregando uma falsa graça e a gente mostra tudo dentro da Bíblia. Entendeu? Então veja como nós estamos vivenciando os nossos dias. Nós que estamos em graça mesmo hoje, a graça verdadeira mesmo, nós temos que defender dois tipos de ensinamentos que dizem que é graça e dois tipos de pessoas que dizem que estão pregando a graça. Ou seja, um prega uma graça que diz que Deus é mau, a soberania de Deus está de acordo com a obra ativada do homem, ou seja, a carne ativada do homem, que é a carne ativada do homem, é nada mais, nada menos do que obra da carne. Olhe, Deus é soberano. Entendeu? Então veja, nós temos que combater esses tais e ainda tem outros que já eram antigos. Quem? Aqueles que pregam uma graça misturada, que ainda é sistema religioso, que ainda tem ranço da lei. Entendeu? Então olha como nós estamos vivendo hoje. Nós temos que combater uma seita chamada graça, que coloca Deus como soberano, que está de acordo com a carne ativada do homem para fazer mal. E nós temos que combater outra falsa graça, que ainda prega a lei de Moisés dentro da graça. E aí, meu irmão? Dizendo que é graça. E esses tais se acham, eles se acham mentes cauterizadas. São faladores, como Paulo falou. Faladores, desordenados. Olha o que Paulo falou desses homens aqui, ó. Olha o que Paulo falou aqui em Tito. Carta de Paulo ao jovem Tito. Olha o que Paulo falou. Já naquele tempo já existiam esses tais. Olha o que Paulo falou. Olha. Capítulo de número 9 diz assim, ó. Apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, os opositores, os adversários da graça. Paulo estava falando sobre os adversários aqui, os adversários do que ele pregava, do que ele ensinou a Tito, os contradizentes, os opositores, os adversários, lá na ilha de Creta. Já existia esse tal de gente. Esses tais já existiam naquele tempo.
Mudou a geração, mudou os séculos, mas ainda hoje continuam esses tais. São adversários, são inimigos da cruz. Olha, aí no versículo 10, ó, porque existem muitos insubordinados, faladores. Eu vou ler nessa outra Bíblia aqui, que ela tem ela tem uma explicação melhor. Vamos lá. Tito capítulo 1, versículo 9 diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Que doutrina? A doutrina da lei de Moisés? A doutrina da falsa graça? Que diz que a soberania de Deus está conectada com a carne ativada do homem? A doutrina da lei de Moisés, da graça misturada, que ainda apresenta a criança em suas congregações, que ainda cobra dízimo, e sempre cobrou dízimo. Sempre cobrou dízimo, dizendo que era dízimo mesmo, que era dinheiro. E hoje já está mudando o quadro. A fala já está mudando, porque eles assistem os pregadores do YouTube, aí aquilo que é bom, que eles nunca ouviram, entendeu? Que eles nunca ouviram, aí aquilo que é bom, que lhe apraz, eles pregam, eles ensinam. E aquilo que eles não concordam, aí eles descartam. Tá entendendo? É isso aí. Os pregadorzão, os pastorzão só que não. É para você mesmo que eu estou pregando, abençoado. Tá entendendo? É para você, porque eu tenho coragem de pregar contra você. Tá certo? Sempre tive coragem contra vocês aí. Tá entendendo? Aí eu venho aqui, ó. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, os satanases, os adversários. Contradizentes eram os opositores aqui. São homens, são pessoas que eram adversários de Cristo, que eram opositores de Cristo, de Jesus de Nazaré, que eram opositores de Paulo, adversários. Entendeu? Diabo e Satanás são adjetivos. Nunca foi ser espiritual. A falsa graça aí prega que existe Satanás, diabo. Pregava que inferno era inferno que existia, mesmo o inferno que o sistema religioso ensina. Pregavam, a falsa graça pregava. Porque eu convivi 14 anos, e essa falsa graça aí que está aí, ela pregava isso aí. Principado e potestade era o ser espiritual que caiu. Hoje já não diz mais. A falsa graça, onde eu estava, pregava isso aí. Ensinava isso aí. A falsa graça, onde eu estava, pregava também, sabe o quê? Que o império das trevas era falando de Satanás e diabo, ser espiritual. Hoje já não fala mais a falsa graça, mas a falsa graça ensinava isso aí. Entendeu? E outras, e muitas coisas aí. Aí hoje eles estão pegando, eles estão assistindo o YouTube, e aquilo que é bom, que eles nunca ouviram, palavras e entendimentos que eles nunca ouviram, aí eles trazem para dentro das congregações. Onde eu estava, a falsa graça ensinava, sabe o quê? Que o nome de Deus, ali na cruz, o nome de Jesus, ninguém nunca iria conseguir, não tinha homem aqui na terra que pudesse dizer o nome, aquelas 4 letras ali. E hoje já fala Iau, Iaushua, não é? Aprendesse com quem, doutor? Tu aprendeu com o YouTube, com Geraldo Moraes, que foi um dos pioneiros que trouxe, falando sobre Iau e Alcha, com André Pimentel, com Cristiano. E aí? Tu aprendesse isso com quem? Foi Deus que te revelou? E aí, doutorzão, pastorzão, só que não, sabe tudo, só que não. Esse canal é para denunciar, rapaz. Não para atacar teu lado pessoal nem de ninguém, mas é para denunciar mesmo. Falsificadores, a falsa graça que é ensinada aí. E para isso eu tenho coragem, doutor. Eu tenho coragem de pregar. Aí Paulo diz aqui no versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, os da lei de Moisés, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. E eu não ensino a graça de Deus por torpe ganância. Eu não ensino por torpe ganância. Eu ensino porque está em mim.
Eu tenho um prazer, é prazeroso pregar esse evangelho, a doutrina do evangelho da graça. Pregar uma escatologia consumada. Mas eu não prego querendo dinheiro em troca. A não ser que eu não sou contra, nós já pregamos aqui, quem gosta de se reunir em graça e as pessoas ajudarem. Mas eu não vivo enganando as pessoas dizendo que dízimo tem que dar dízimo que é dinheiro. Muitos, há muito tempo vem enganando, agora está querendo mudar o quadro, ainda fala. Eu fui ensinado pela falsa graça, onde eu estava. Que a mulher de Cusa e outras mulheres dava dízimo, ajudava Jesus. Nunca foi dízimo ali. Ali era uma ajuda voluntária, doutor. Entendeu? Mas hoje caiu a ficha. Por isso que ele nos odeia tanto, meus irmãos. Por isso que ele nos odeia, eles nos perseguem, eles nos afrontam, eles nos caluniam, eles levantam ira contra nós, incitando ira contra nós. Como é que eu sou um palestrante, eu sou um pregador da palavra de Deus? Entendeu? Eu digo que eu estou em graça, que o Espírito Santo está em mim, eu sou filho de Deus, incitando ira às pessoas. Que ensinamento é esse? E as pessoas não caem em si. Na falsa graça eu aprendi também que lá era Santa Ceia. Quantas vezes eu não fui escalado? Entendeu? Para o quê? Para celebrar a Santa Ceia, que é Páscoa, nunca foi Santa Ceia. Hoje não fazem mais. Por quê? Porque aprendeu no canal do YouTube. Será que as pessoas não veem isso não? E aí, doutor? Por que você não celebra a ceia novamente que você celebrava anteriormente? Porque você caiu em si. É através do YouTube que você pega as coisas que lhe apraz e outras que não lhe apraz, aí você rejeita. A que lhe apraz, você aceita. Seja humilde. Seja humilde de reconhecer que você ensinou errado. Aprendeu errado e ensinou errado. 90% do que vocês ensinam é lei de Moisés. Ainda está errado ainda. Digo com conhecimento de causa do que eu estou falando. E digo porque eu tenho coragem de pregar. Aqui, em qualquer lugar, eu tenho coragem de pregar. Entendeu? Então está aqui, ó. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Por torpe ganância. Vive se beneficiando com o dinheiro do povo por torpe ganância. E a Bíblia, ela fala o contrário. Fala de ajuda voluntária, sim. Mas não fala de torpe ganância como vocês ensinam. Entendeu? Então veja, por que nós somos combatidos tantos, minha gente? Porque nós estamos com a verdade. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer algo aqui que é uma frase já antiga e conhecida por muitos. Só jogam pedra na árvore, entendeu? Porque a árvore está dando bons frutos. Nos atiram pedras porque eles não têm argumentos. Aí pega um número de incautos que eles nem têm culpa. Os maiores culpados são os líderes. Os incautos, eles não têm culpa. Eles foram enganados, como eu também um dia fui enganado, como outros foram enganados, como você aí que vai assistir essa mensagem, um dia foi enganado também. Os maiores vilões, os maiores culpados disso tudo aí, dessa manipulação religiosa, dessa manipulação da falsa graça, são os líderes que ensinam e que defendem. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar para levar você nesse corpo aí. Você quer subir na eternidade, ir para a eternidade nesse corpo, doutor? Você sempre pregou, vocês sempre pregaram que Jesus estava voltando para levar a sua igreja. Quem foi que disse isso? Você nunca vai subir, você vai morrer de velho, é o que eu desejo para você e para mim também. Você vai morrer de velho e você nunca vai ver Jesus voltar. O que volta é o seu espírito se você for um eleito, se você for um eleito.
Entendeu? Mas nesse corpo aqui, nenhuma coisa, nada terrenamente falando, subirá para a eternidade, vai para a eternidade. Nem bens materiais, nem nesse corpo de carne e sangue. Quem volta é o Espírito. Entendeu? Então, é por isso que ele nos persegue. Por quê? Porque nós não fazemos mais parte dos redios de quatro paredes, das gaiolas, onde o povo de Deus estão engaiolados com os seus ensinamentos, com o ensinamento que o sistema religioso passa e a falsa graça passa. Entendeu? Então veja o que Pedro diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Olha o que Pedro diz aqui, é tremendo demais. Vós, porém, sois raça eleita. Esse vós aqui eram eles lá, mas essa palavra aqui é temporal e atemporal. É para os nossos dias também. Olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo propriedade exclusiva de Deus. Eu deixei de ser propriedade exclusiva de homem há muito tempo. É por isso que ele nos engana. É por isso que ele nos persegue, minha gente. E eu digo mais. Esses homens, eles vivem nos seus comentários diários com os seus íntimos, né? Pessoas próximas deles, e dentro de si mesmo, eles vivem apelando para nós que estamos em graça, que não frequentamos mais, entendeu? As congregações que um dia a gente frequentava, eles vivem apelando para que a gente caia, para que a gente venha escandalizar. Entendeu? Eles vivem nesse intuito, nesse objetivo. O objetivo deles é esse aí, para depois pegar um microfone nos seus púlpitos e dizer assim, ó, tá vendo aí, eu não disse que tem que congregar, tem que estar aqui. Mas aprove a Deus, a graça de Deus é que nos sustenta. E nós temos consciência, meus irmãos, vamos ter consciência para que a gente não venha escandalizar. Deixam eles escandalizarem aí com as suas mentiras, com suas heresias, com suas manipulações. Eles que estão escandalizando aí. Mas nós não. Vamos ter a nossa consciência e andar em liberdade sim, não para a libertinagem. Aí Pedro diz aqui, ó, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. As trevas de entendimento. Eram as trevas de entendimento aqui. Não era nada de trevas, de ser espiritual, como eu fui ensinado um dia. Para a maravilhosa luz, a luz do Evangelho, o Evangelho da graça, a glória. Entendeu? Aí Pedro continua, vós sim que antes não eras povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora, quando Pedro falou, foi lá naquele século. Mas nós também fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e não de homem. Eu tenho um recado para te dar, doutor. Eu sou propriedade exclusiva de Deus e não de homens. O meu pastor é o Espírito Santo. O meu líder é o Espírito Santo. E a minha consciência está o que está certo e o que está errado. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Na minha consciência existe o quê? 2 sinais, o vermelho e o verde. O verde deu avançar, deu fazer, eu estou livre para fazer. E o vermelho, eu não estou livre para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então eu tenho que parar, analisar e ter na minha consciência que eu fui chamado por Deus para anunciar as virtudes do nosso Pai, do nosso Deus. Anunciar que Ele é bom, que Ele é soberano. Claro que Ele é soberano, doutor, mas não para a maldade como vocês ensinam, outros ensinam aí. Outra coisa, se Deus quisesse que a lei estivesse em vigor, Ele não teria tido razão de
de ter a oportunidade para que outro pacto fosse estabelecido. Não teria oportunidade para ser estabelecido outro pacto. Teria continuado com a lei de Moisés. Nós estamos no reino, vivendo o reino de Deus. E a graça está conectada com esse reino que foi estabelecido. Entendeu? Então, por isso que eles nos odeiam. Então, veja, são dois grupos que nós temos que combater. A falsa graça, onde ensina uma graça misturada com a lei de Moisés ainda que acredita que Jesus vai voltar, que acredita em diabo, em Satanás, que acredita que ainda pregadismo, apresentação de criança, entendeu? Que ainda acredita que os últimos dias, os últimos tempos ainda vai acontecer. E isso é a falsa graça, nós temos que fazer calar esses tais. Por quê? Com a palavra de Deus. E a outra falsa graça é uma seita, uma seita que tem o nome aí de graça. Que pega que o nosso Deus, ele é o quê? Ele é um Deus que está conectado com o mal. Olha o que Pedro diz aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar ou proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes de Deus, as virtudes dessa graça. O nosso Deus, ele é perfeito, ele não é mau. O mal é o homem. A maldade está no homem desde a sua mocidade. Assim fala o próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e versículo 21. Leia para você ver. Entendeu? Então, vamos terminar aqui em Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim, ó. O qual a si mesmo se deu por nós. Esse nós aqui, Paulo estava incluído. Entendeu? Tito estava incluído. Aquele povo que viveu ali antes da cruz e o depois da cruz. Nós entramos aqui de forma o quê? Indireta, porque nós somos alcançados por essa graça. Aí ele diz aqui, ó. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, olha, de toda impureza, de toda maldade, de toda injustiça, olha, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O povo de Deus, eu vou ler novamente que palavra, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus, são propriedade exclusiva de Deus. Entendeu? E foi para isso que ele nos fez, foi para isso que ele se doou por nós. Para quê? Para remir-nos de toda iniquidade, toda injustiça, toda maldade. Olha, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É um povo zeloso de boas obras e não de mais obras. Nós temos que ser exemplos. Eu não posso ser um líder religioso e estar incitando ira. Isso é mau exemplo de um líder religioso que vive na sua carnalidade. Isso não é boas obras. Isso não é um povo zeloso de boas obras. Ah, não, mas eu estou na carne, ou seja, a minha carne ela não se converte, eu não sei. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o amor de Deus que foi derramado em nós. E nós temos que se policiar.
Quem tem o Espírito Santo de Deus tem domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é exemplo, ele tem que dar frutos para o Espírito. Tem domínio próprio, tem equilíbrio. Quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio e tem equilíbrio. O que nós vimos aí é uma falsa graça pregando carnalidade. Mas esse canal aqui está para combater esses hereges, esses falsificadores que nos atacam. Entendeu? Povo que tem, esses homens que estão com a mente cauterizada. E em vez de pregar o evangelho da graça, não, vive pregando ódio, ira. Outros fazendo do nosso Deus um Deus mau. Entendeu? Então essa palavra que eu deixo, meu irmão. Nós não somos propriedade de um homem, nós somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: porque nós somos propriedade exclusiva de homens? Ou seja, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus e não dos homens? Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: porque foste comprados por preço. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque nós fomos comprados por um bom preço. Não foi o homem que nos comprou, não foi o pastor que nos comprou, não foi o padre, não foi o papa, não foi o bispo, não foi o apóstolo, não foi o evangelista, não foi o presidente. Não, nós somos comprados por um bom preço. E quem nos comprou foi Cristo na cruz do Calvário. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dê seu like, deixe seus comentários e vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Propriedade de homens nunca mais. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e não dos homens. Amém? Graça e paz, graça eterna.